Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui as nossas aulas sobre interferência e difração. Essa é a nossa segunda aula de 3 aulas e é o finalzinho da disciplina de Física 4. Então, tirando essa aula aqui, falta apenas mais uma aula para a gente poder finalizar essa disciplina. Eu sei que vai ter gente bastante contente com isso aí, eu não culpo vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal, olha só. Na última aula a gente viu o experimento de fenda dupla de Thomas Young, o que foi bastante importante. Só que eu não contei para vocês toda a história do resultado final desse experimento. Então, se eu faço esse experimento todo, eu observo nesse experimento, na realidade, dois fenômenos. O primeiro fenômeno é o fenômeno da difração de fenda simples. Então, a própria difração de fenda simples já me dá um padrão de interferência da onda eletromagnética ou da luz. Se eu coloco uma outra fenda junto, daí eu passo a ver agora dois fenômenos, que é o da interferência de fenda dupla e o da difração de fenda simples. Então, o que eu quero fazer agora com que a gente compreenda como que esse fenômeno da difração de fenda simples se apresenta e depois a gente vai colocar e ligar essas duas coisas e ver como que esse experimento, o resultado experimental final da fenda dupla de Young, ele se apresenta, né? Então, só lembrando rapidamente aqui, né? Eu tenho aqui esse é o meu resultado, né? Eu quero observar esse padrão de interferência que na última aula eu mostrei para vocês, que é algo como isso daqui. Eu tenho um máximo central aqui, né? E eu tenho daí que é interferência construtiva, né? Claro. Daí eu vou ter aqui um mínimo lateral, que é interferência destrutiva. Daí eu vou ter um outro máximo, um segundo máximo aqui, que é o máximo secundário. Note que a princípio, dá para ver aqui, esse é um resultado experimental, né? Então a gente observa isso experimentalmente. Eu vou observar que essa intensidade aqui, claramente ela é bem menor que essa intensidade, né? Eu tenho um outro mínimo e tenho um segundo máximo lateral, que também tem uma intensidade menor que o primeiro máximo secundário e o máximo central. Então vamos ver se a gente consegue compreender a descrição dessa difração, né, que vai dar essa difração de uma fenda simples, ok? Então tá, então voltando aqui para a nossa apresentação, né? Então eu vou ter aqui esses nossos retângulos que vão marcar as partes principais, onde eu quero que vocês prestem bastante atenção. Mas, de novo, é importante que vocês peguem essas notas de aula, né? Essas notas de aulas elas estão no site www.atombrasil.com.br, vai na aba lá Teaching, tá? Onde tem Física 4, lá estão todas as notas de aula em formato PDF. Essas notas de aula, se eu não me engano, é a nota de aula número 31. De qualquer forma, tá? Eu tenho aqui a página, é a página 320, que é a seção 13.3.1, padrão de interferência da difração de fenda simples. Então vamos tentar compreender, né, esse padrão de interferência. Eu vou fazer uma análise aqui com vocês de duas formas. Eu vou fazer uma análise qualitativa, para poder compreender como que a gente vai gerenciar essa soma de fasores, e depois vamos fazer uma análise quantitativa, vamos fazer a conta propriamente dita, tá? O que eu posso dizer para vocês aqui como uma dica é para tomar cuidado, para não ficar confundindo o que é diferença de fase, porque a gente está usando letra grega aqui para tudo, né? Então é φ, é psi, é delta, é alfa, é beta, gama, então tem que tomar cuidado com o que é ângulo, né? O que é ângulo, uma quantidade angular representa um ângulo no nosso sistema. Nesse caso em especial, o que representa um ângulo é o θ, né? O θ é um ângulo. O φ aqui é a diferença de fase entre as ondas. Então veja, o θ é um ângulo mesmo, né, físico, que eu consigo medir com um transferidor, por exemplo. E o meu φ é uma diferença de fase. A diferença de fase é o que vai dentro do argumento da minha função, lembra? Vai dentro da minha função, é o que está aqui, por exemplo. Ó, tenho aqui seno de ômega t mais φ, onde φ é a diferença de fase. Tá? Então aqui dentro é a diferença de fase. É claro que essa diferença de fase ela acaba dependendo do próprio ângulo físico θ, como a gente vai ver aqui logo mais. Tá? Então vamos lá.
Então eu estou aqui na página 320 e eu quero descrever para vocês essa difração de fenda simples. Primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte: esse processo de difração ele é conhecido como difração de Fraunhofer, de novo, né? Porque eu vou olhar para ângulos pequenos ou para um anteparo muito longe da minha fonte ou da minha fenda, né? A minha fenda, quantitativamente, ela tem então uma largura aqui A, certo? Lembra que a fenda que eu estou utilizando aqui, ela é uma fenda que ela é retangular. Então, isso aqui é a largura da fenda. E esse A aqui, ele é da ordem do comprimento de onda da luz. Por isso que eu observo fenômenos de difração. Eu desenhei para vocês essa fenda. Deixa eu só recuperar aqui. Aqui está a fenda. Lembra que eu desenhei para vocês essa fenda. Essa é uma das fendas, que tem largura A, né? Então, o A é da ordem do comprimento de onda da minha luz que eu estou utilizando, né? Considerando que essa luz é uma luz monocromática, que pode ter vinda de um laser, ou seja, ela já é coerente, ou eu fiz uma filtragem dessa luz para poder ter uma luz que seja coerente. Só que o comprimento ou a altura dessa fenda eu vou chamar de L. L já é muito maior que o comprimento de onda. Então eu vou observar fenômenos de interferência ou fenômenos de difração apenas na direção aqui que eu vou chamar de Y, tá? Essa aqui é a direção Y. Porque é nessa direção que os comprimentos são da ordem do comprimento de onda. Nessa outra direção aqui isso não acontece, né? Vamos chamar isso aqui de direção X. Então na direção eu não tenho fenômenos de difração ou de interferência, porque, né, o L é muito maior que o comprimento de onda. Veja, eu não quero dizer que isso é fácil de compreender, né? Então isso aqui pode demorar um pouquinho para que o aluno consiga entender essas nuances aqui, mas enfim, né, como tudo na vida, é bater um pouco a cabeça em cima dos livros, entender a matemática que a gente está trabalhando, que eu garanto para vocês que vocês vão acabar compreendendo tudo que a gente vai fazer aqui, tá? Então vamos deixar aqui. Então aqui a gente vai trabalhar nessa aula a difração de fenda simples. Então vou deixar aqui a difração de fenda simples. Ok? Então voltando aqui, eu vou dividir a minha fenda, que tem largura A, em um certo N pontos que são as minhas frentes de onda, ou pontos que são as fontes da frente de onda. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte, né? Eu vou considerar, pelo princípio de Huygens, então eu vou usar aqui o princípio de Huygens. Princípio de Huygens ou de Huygens. Eu tenho aqui o meu anteparo, eu tenho a minha fenda, aqui está a minha fenda. A luz, quando ela chega aqui, ela é uma onda plana. Então, vou botar aqui uma onda plana chegando na minha fenda. E aqui está a direção de propagação dessa onda. O que o princípio de Huygens diz? Diz que cada ponto da minha frente de onda, ele é uma fonte pontual de onda eletromagnética, de luz, né, que vai emitir uma frente de onda esfericamente simétrica. Então, a próxima frente de onda ele vai ser, basicamente, né, a soma fasorial desse campo elétrico advindo dessas fontes. Isso quer dizer o seguinte, que eu posso tratar, então, a frente de onda que passa exatamente aqui na minha fenda como se fossem infinitas fontes pontuais de uma frente de onda. Em outras palavras, esse processo, né, que eu estou utilizando aqui geometricamente para poder entender esse fenômeno, é como se eu dividisse essa fenda que tem comprimento A, né, lembrando que A é da ordem do comprimento de onda, em infinitas fontes. Em outras palavras, é como se eu dividisse em infinitas fendas, né? Como se tivesse várias fendas aí. Quantas fendas? Não sei. Posso dividir em N fendas. A princípio, quantas fendas eu tenho aí? Infinitas, né? Então, se o N tender ao infinito, melhor vai ser a minha aproximação nesse caso.
Então essa vai ser o meu ponto e a forma com que eu vou encarar esse problema, eu vou tentar resolver ele. Então eu dividi a minha fenda aqui, que tem comprimento A, num certo N número de fontes ou N número de fendas. Cada uma dessas fendas ou cada uma dessas fontes é uma fonte de campo eletromagnético, né? Então tá, daí o que acontece? Num ponto aqui P é onde eu vou observar a interferência da luz que vai vir da onde? Vai vir de cada uma das minhas fontes. E aqui eu botei um ângulo θ, lembrando que o ângulo θ é um ângulo físico, né? E aqui eu chamei, olha, de ΔY, a distância entre uma fenda e outra, ou a distância entre uma fonte e outra. Aí você pode calcular rapidamente, descobrir que o ΔY vale A, que é o comprimento da fenda toda, dividido por N menos 1, que é o número de fendas em que eu fiz essa divisão. Então, bom, eu vou deixar vocês pensarem um pouco sobre isso, de por que é N menos 1, mas vocês podem fazer a conta e verificar, até fiz aqui uma colinha, né, de por que é essa expressão que me dá esse tamanho, ou essa distância ΔY entre as fendas. E eu vou ter ali naquele ponto de interferência o processo da interferência, que vai ser construtiva, destrutiva ou vai ser intermediária. E esse processo de interferência ele vai depender da luz, né, que vem de cada uma das minhas fontes, tá, separadas por uma distância ΔY. Bom, a gente já viu o seguinte, olha, a gente já viu que a diferença de fase entre duas ondas de fontes adjacentes, ou seja, se eu tenho uma fenda aqui e outra fenda aqui, a diferença de fase entre as duas fendas eu vou calcular dessa maneira, né? Vai ser 2π sobre lambda vezes a diferença de caminho óptico. Daí, eu não lembro como é que faz, não tem problema. Vamos aqui, eu vou pegar e vou abrir um pouquinho aqui essa conta. Então, vou pegar as minhas fontes, pegar isso daqui, vou transportar para cá. Então, eu tenho, vou exagerar aqui, tem uma fonte aqui, tem outra fonte aqui, e isso são N fontes, né? Isso vai até a minha fonte aqui. A luz vai sair daqui e vai bater no ponto P lá, né? Como a distância é longe, lembrando que a distância entre esse cara e esse cara aqui é ΔY. Como a distância é longe, o meu θ é pequeno, então esse ângulo aqui é o ângulo θ. E essa aqui vai ser o R1, né, que é a distância percorrida pelo raio da fonte 1. Esse é o R2, distância percorrida pelo raio da fonte 3. Só que também eu tenho mais fontes agora, também separadas por uma distância ΔY, né? Como o ângulo é pequeno, praticamente todos os feixes são paralelos nessa aproximação, nesse processo, nesse fenômeno da observação da difração de Fraunhofer. Bom, daí qual que é a diferença de caminho óptico? Olha, a diferença de caminho óptico é esse cara aqui, ó, né? Esse cara aqui, essa distância aqui e essa distância aqui que a gente já calculou para o caso de uma fenda dupla. Lembra que eu chamei de B isso aqui? Então, aqui também continua sendo B e assim sucessivamente, né? Aqui vai ser θ, eu não vou fazer todas essas contas de novo porque vocês já sabem, né? E você vai verificar que esse B vale quanto? Ele vale ΔY seno θ. Θ, que é esse ângulo físico aqui, ó, né? Que vai me dar a posição, então, de onde eu vou observar a interferência ao longo da direção Y, onde aqui seria, por exemplo, θ igual a 0, centro. Certo? Então tá. E a gente já viu o seguinte também, né? Então, φ é a diferença de fase, né? Vale 2π dividido por lambda, vezes a diferença de caminho óptico, que é o ΔL, que a gente já calculou, que vale ΔY seno de θ. Então, agora eu consegui escrever a minha diferença de fase entre essa fonte e essa fonte em função do ΔY e em função do θ. Tá vendo? Daí, olha só, a diferença de fase entre, vou fazer de uma outra cor aqui, essa fonte e essa fonte também é φ, né? Então, a diferença de fase entre a primeira fonte e a terceira fonte vai ser 2b, tá vendo? Vai ser 2b, ou vai ser 2φ. E assim sucessivamente, né? Então, aí é uma iteração geométrica do sistema. Então, eu tenho aqui, né, φ, que vale 2π sobre lambda, ΔY seno de θ. Legal. No ponto P,
que é esse ponto aqui, ponto de onde tem a interferência. Eu vou ter interferência, então, de N ondas, em que cada onda tem uma amplitude E0. Tá? E a gente já fez essa conta aqui para o caso de uma fenda dupla, a gente fez a soma fasorial. Então, eu tenho a soma do fasorial do campo elétrico de cada uma das fontes, da fonte 1, da fonte 2, da fonte 3, da enésima fonte. A fonte 1 tem campo elétrico E0, seno de ômega t. Lembra que eu estou pegando a parte imaginária daquela representação complexa auxiliar. Então, aqui é seno de ômega-t, essa é a primeira fonte aqui. A segunda fonte tem uma amplitude E0, seno de ômega-t mais φ, que é a diferença de fase. Né? A outra fonte tem seno de ômega-t mais 2φ. E assim sucessivamente até a última fonte, que é aqui de baixo, que vai ser E0, seno de ômega-t mais n menos 1φ. Tá? É importante que você entenda da maneira com que eu estou escrevendo isso, certo? Por que é n menos 1φ, por que não é nφ? Isso talvez você tenha que gastar um pouquinho de tempo em casa, fazer o desenho das fontes, separar nas distâncias, pegar o A, dividir em n fontes e calcular o ΔY para poder compreender isso. Mas não é nada tão complicado assim, certo? Isso faz parte da construção do conhecimento aqui, né? Eu estou dando para vocês essa informação é verdadeira, vocês podem verificar, mas é importante que o aluno em casa, ele se convença, né? O aluno ele tem que se convencer de que essa representação ela é a correta. Ou não, né? O aluno pode se convencer também de que é errada, certo? Daí ele tem que me convencer que eu estou errado nessa representação. Tomem cuidado. Para quem estiver utilizando um dos livros da bibliografia, que é o Halliday, ele está utilizando uma representação errada dessa divisão, tá? Enfim, por quê? Porque essa divisão, no final das contas, ela não vai fazer diferença no resultado final. Mas, de novo, né? A construção do conhecimento ela tem que ser correta. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui todos esses dados que eu mostrei para vocês e o que eu quero agora é convencer a vocês que eu posso entender, pelo menos qualitativamente, né, como que as intensidades ou as posições de interferência construtiva, destrutiva, máximos e mínimos aparecem nesse sistema. Ok? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Vamos voltar aqui um pouquinho para trás de novo. Veja, se eu pego um ângulo θ aqui, que é o meu ângulo θ, e esse ângulo θ ele é zero, isso aqui vai ser zero, porque seno de zero é zero, né? Então, φ vai ser zero. Então, se eu olho aqui embaixo na minha soma fasorial, que eu chamei de Eθ, né, que seria E0 nesse caso, seria 0, 0, 0, 0, tudo que é θ é 0, tudo que é φ é 0. Então, seria só uma soma fasorial do mesmo fasor. Né? Ou seja, se eu fosse para um ângulo θ igual a 0, a diferença de fase, e veja que aqui, né, eu estou chamando diferença de fase de delta, mas aqui no slide anterior eu chamei de φ, certo? Daí alguém pode falar, mas isso vai confundir a minha cabeça. Vai. Mas ao mesmo tempo é uma forma de você entender e compreender o que cada coisa significa, tá? Então, na cabeça de vocês, que é o que aconteceu na minha cabeça, no meu processo disléxico em fluxo contínuo, né, φ é uma diferença de fase e o delta também é uma diferença de fase, tá? Então, espero que faça sentido para vocês, né? Então, φ é o que eu chamei de... O delta aqui é o que eu chamei de φ na análise anterior, tá? É a diferença de fase entre duas ondas adjacentes. Então, vamos lá. Então, quando o θ é igual a zero, o delta também é igual a zero. Então, a soma de fasores aqui é essa daqui, ó, porque todos os fasores apontam na mesma direção, né? Então, a soma é uma reta, basicamente. Então, E0 mais E0 mais E0 mais E0, isso vai dar o quê? Vai dar N vezes E0. Se eu dividir em N fontes, o meu campo elétrico total naquele ponto P, pelo processo de interferência, vai ser NE0. Certo? Então, olha, aqui na região central, que é esse ponto aqui, que eu chamei de região 1, tá vendo? Eu chamei de região 1, esse ponto aqui, que é para o θ igual a zero,
é onde eu tenho a minha maior intensidade. Então, experimentalmente, eu observo esse resultado, né? E agora a gente está vendo aqui qualitativamente que isso faz sentido. A princípio, isso faz sentido. É realmente, para θ igual a zero na região central, a diferença de fase é nula, a interferência é do tipo construtiva, então eu vou ter uma maior intensidade. Lembra também que intensidade ela é proporcional ao quadrado da amplitude do campo elétrico. Então, aqui eu estou calculando a amplitude do campo elétrico final, não intensidade. Legal. Agora, olha só, se eu saio aqui da região 1 e eu vou para a região 2, onde a região 2 eu chamei aqui esse ponto onde eu tenho escuro, né? Interferência destrutiva, olha o que acontece. A intensidade vai caindo da luz. Agora, olha o que acontece. Se o meu θ é diferente de zero, ou o θ vai aumentando, né? Θ vai aumentando, a diferença de fase vai aumentando, φ vai aumentando, delta vai aumentando, né? Então, quando eu somo agora os meus fasores, olha o que vai acontecer. Esse meu fasor aqui, final, né, para ângulo igual a zero, eu começo a somar ele fasorialmente. Então, é como se ele começasse a fazer uma curva, né? É como se eu pegasse, e essa curva tem um certo comprimento. Se eu consigo usar aqui alguma coisa, né? Eu tenho, é como se eu fosse, tá vendo aqui, tem um fiozinho aqui na minha mão, tá? Então isso aqui tem um certo comprimento. Na hora que o θ é diferente de zero, o delta é diferente de zero, esse negócio começa a encurvar, né? Porque eu estou somando vetor, tromba no rabinho, estou somando, né? E esse negócio agora, com o aumento da diferença de fase, o aumento de θ, ele vai começar a formar esses pedaços de circunferências, né? Pedaços de círculos, que é o que está acontecendo aqui, né? Então, entre a região 1 e a região 2, existe uma região aqui intermediária, em que o E intermediário ele vai ser o resultado dessa soma fasorial, como está aqui. Veja que essa intensidade, ou esse módulo do campo elétrico, ele é menor que esse módulo no ângulo θ igual a zero, né? Se a intensidade é proporcional ao quadrado desse valor aqui, eu vou ter uma menor intensidade. Se eu continuo aumentando θ, que continua aumentando a diferença de fase, né? Esse cara aqui ele começa a se dobrar em cima dele mesmo até que ele atinge o rabinho do fasor inicial, trombo no rabinho, soma de fasores, né? Então, a minha resultante é quanto? É zero. Então, que é a região 2, ó, é a região 2 nesse caso. Então, existe um ângulo θ específico, onde a diferença de fase também é uma diferença de fase específica, delta, né? Onde eu vou ter agora uma região onde eu tenho interferência destrutiva, onde o meu campo elétrico ele tem módulo nulo. Tá? Legal, só que agora, olha que interessante, se eu continuo aumentando θ, o delta continua aumentando, e agora o meu fasor, ou minha soma de fasores, continua virando sobre ele mesmo, né? Eu não vou conseguir usar nenhum experimento aqui para poder fazer isso, mas é como se eu tivesse, ele completa uma circunferência, né? O meu círculo, ele completa uma circunferência, e daí ele começa a passar por ele mesmo, né? Bom, faço em casa com alguma coisa, um fiozinho que vocês tiverem aí, né? Ele começa a passar por ele mesmo e a resultante, né, deixa de ser zero e começa a aumentar até atingir o máximo, que será o meu primeiro máximo secundário, que é essa região 3 aqui, ó. Região 3 que eu marquei aqui, tá vendo? E depois disso ele começa de novo a se dobrar sobre ele mesmo até que vai a zero de novo, ó, vai a zero de novo. Então, qualitativamente, o que acontece é isso. O meu processo de difração de uma fenda simples, né, ele vai ter um máximo central, onde vai ser o máximo valor da intensidade no ângulo zero. Daí ele vai diminuir nas laterais, vai ter os mínimos laterais, vai ter um primeiro máximo secundário, vai ter um outro mínimo, vai ter um outro máximo, vai ser o segundo máximo secundário e assim por diante. Então, esse vai ser o meu perfil de difração de uma onda eletromagnética, né, que passa por uma fenda simples, onde o A,
que a largura da minha fenda é da ordem do comprimento de onda. Legal? Isso é super importante a gente compreender. Veja, essa minha descrição é uma descrição bastante qualitativa, tá? Mas é claro, eu posso fazer contas com essa geometria aqui. Então eu tenho aqui, só para por completeza, eu tenho a minha região 1, tenho a região 2, tenho a região 3, né? E o que eu quero fazer é essa análise fasorial para poder chegar numa expressão que seja analítica. Então agora eu quero fazer uma análise quantitativa desse fenômeno de interferência. Tá? Então para isso eu tenho que tomar cuidado com a minha soma fasorial aqui. E para compreender essa soma fasorial, vamos fazer aqui, né, na tela, que eu acho que fica mais fácil de ver. Então, olha o que acontece. Vamos fazer em 2 pontos. Primeiro, eu vou desenhar aqui o meu plano complexo. Né? Esse meu plano complexo, eu tenho... Bom, essa aqui é a parte imaginária, né, do meu campo elétrico. E essa aqui é a parte real do meu campo elétrico, como a gente já sabe também, né? Veja, então eu tenho as minhas fontes. Então eu tenho a primeira fonte, campo elétrico saindo dessa fonte. Tenho a segunda fonte, campo elétrico saindo dessa fonte. E assim sucessivamente. Eu tenho N fontes associado a esse sistema. Em cada uma das fontes eu tenho uma diferença de fase associada a essa diferença de caminho óptico aqui, né? E assim sucessivamente. Ok? Essa diferença de fase ela vale φ. Então quer dizer que eu tenho um primeiro campo, que é o campo da primeira fonte, tá? Que vai ser o E0 seno de ômega t. Porque é uma onda eletromagnética que se propaga no espaço-tempo, então ela oscila. A segunda fonte, ela vai ser E0, só que vai ser seno de ômega t mais uma diferença de fase φ. E essa diferença de fase φ a gente viu que vale 2π sobre lambda, né? 2π sobre lambda, vezes delta y seno de θ, onde θ é o meu ângulo, que é esse ângulo aqui, ó. Tá? De novo, cuidado, confundir todas essas coisas, né? Parece que a gente está estudando grego, mas eu não estou falando grego. Então, E3 vai ser o E0 seno de ômega t mais 2φ. E assim por diante. Quando eu chegar na enésima fonte, ela vai ser E0 seno de ômega t mais n menos 1φ. Certo? Agora, onde é que estão esses fasores aqui no meu diagrama de números complexos? Está aqui, ó. Vamos fazer de azulzinho, vai. Vou fazer mais claro aqui. Então, eu tenho aqui minha primeira, que é esse cara aqui. Na verdade, esse primeiro eu vou botar aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Tá? Então, isso aqui é um primeiro E0, que é esse cara aqui. Né? Eu peguei um tempo inicial, peguei um tempo igual a zero, por exemplo, para representar isso. Então, se eu pego o tempo igual a zero, eu vou ter o E0, eu tenho o E0 seno de φ e por aí vai. Né? Daí, o próximo, ele está aqui, ó, que é a segunda fonte. Opa, está aqui. E essa distância aqui entre esses dois caras vale quanto? Vale φ. Né? O próximo está aqui agora, que vale φ. O outro está aqui. Isso aqui vale φ. Todos eles valem φ. Né? E eles possuem todos o mesmo comprimento. Não tem jeito. Não tem choro nem vela. Né? Legal. Agora, o que eu tenho que fazer é a soma vetorial. E aqui consecutivamente até chegar, né, no meu E0, cuja diferença aqui toda vai ser n menos 1 vezes φ. Eu tenho que somar agora fasorialmente cada um desses campos. Então você vai perceber o seguinte: se o φ, e não é difícil de ver isso, né? Se o φ for igual a zero, isso acontece quando o meu θ é igual a zero, todos esses campos vão estar na horizontal, E0. Então a minha soma vetorial é simples, ela vai estar aqui, E0. Vou somar com mais uma, E0, vou somar com mais uma, E0, e assim vai, até que eu somo com a minha última, E0. Quantos eu tenho aqui? Eu tenho N, E0. Então, para esse Eθ igual a zero, o tamanho do módulo do meu campo elétrico vale NE0, que vai ser o máximo, né? O máximo valor. Lembra que a intensidade é proporcional ao quadrado do campo elétrico. Né? Mais especificamente, isso aqui vale o quadrado do campo elétrico sobre
μ0c. Posso até multiplicar por 2 aqui, porque isso já vai dar a minha média temporal da intensidade. Afinal de contas, a intensidade é sempre a média. Certo? Faz sentido? Então tá. Agora eu vou fazer o seguinte, né? Se o meu φ é diferente de zero, isso ocorre para θ diferente de zero, então eu vou ter agora um primeiro fasor aqui, o próximo ele está defasado, então eu vou ter um ângulo aqui que é o ângulo φ. O próximo ele está defasado com relação a esse cara, então eu tenho um ângulo φ aqui. Opa. Ângulo φ. O próximo também está defasado com relação ao ângulo φ, com relação ao anterior, e por aí vai, né? Então você pode verificar, vamos ver quanto que vale esse ângulo. Ó. Esse ângulo aqui, entre todo o comprimento desses módulos são E0. E0, 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 né? Veja que tudo isso aqui é bem simétrico, né? É como se eu pegasse uma cordinha de um comprimento e eu vou dobrando ele. Isso quer dizer que eu tenho, de certa forma, a construção de um pedaço de circunferência, onde isso aqui é um certo raio, que eu vou chamar de R, e aqui eu tenho, né, eu vou chamar de R aqui, um certo raio, aqui tem um certo ângulo, que eu vou chamar de 2α, vocês vão ver, faz sentido nas minhas contas depois, né? Bom, a diferença de fase veja que essa fonte aqui e essa fonte aqui, ela vale 2π, né? Você vai perceber que quando eu pegar a minha última fonte lá, né, a minha enésima fonte, a diferença de fase entre a enésima fonte e essa fonte primeira, ela vai ser n menos 1π, né? Bom, apenas uma construção geométrica aí do sistema, certo? Bom, então vamos voltar aqui para minha continha. Então tá aqui, né? Esse é o desenho que eu fiz para vocês aqui, onde n menos φ é a diferença de fase, n menos 1 vezes φ é a diferença de fase entre a primeira fonte, que é essa fonte de cima, vou voltar aqui, essa fonte primeira aqui, e a enésima fonte lá na frente, lá embaixo, né? Essa é a diferença de fase entre eles. Agora eu peguei esse desenho e eu simplesmente aumentei ele aqui para poder ver essa conta toda que eu fiz, né? Essa maluquice aqui. Vamos ver se vocês compreendem, tá? Vamos lá. Olha só. Quando θ é igual a zero, φ é igual a zero, então esse é o meu fasor para o ângulo igual a zero. Tem esse comprimento aqui, ou esse módulo, que vale n vezes E0. Quando θ é diferente de zero, ou φ é diferente de zero, daí eu acabo caindo nesse caso aqui, que é exatamente o caso que eu desenhei para vocês aqui, né? Nesse exemplo aqui. Então, peguei aqui. Veja, então é como eu pegasse esse pedaço aqui de uma corda, né? E eu dobrasse ele. Como esse cara aqui é todo simétrico, ele é como se fosse um pedaço de um arco de uma circunferência. E o comprimento desse arco vai ser sempre esse comprimento total, né? Vai ser o n é zero, porque eu estou dobrando esse fio sobre ele mesmo. Então esse cara, para cada ângulo θ, para cada diferença de fase φ, ele vai ter um centro em algum lugar, um certo raio aqui, né? Veja, esse raio aqui não é um raio de comprimento, né? Ele é um raio em unidades de campo elétrico, nesse caso, né? Só uma forma geométrica de poder compreender isso. E aqui, como ele é todo simétrico, eu dividi esse cara aqui no meio e eu chamei de alfa. 2α esse ângulo todo, né? Que nesse caso, como é simétrico, acaba sendo alfa de um lado e alfa do outro lado. Tá? Então, o que vocês precisam perceber aí, que não é tão difícil também, e o que eu mostrei para vocês é que a diferença de fase entre o primeiro campo elétrico da primeira fonte e o último campo elétrico da última fonte, da enésima fonte, é n menos 1φ, que é esse ângulo aqui. Né? Daí um pouquinho de geometria, eu tracei aqui uma paralela a esse cara. Então esse ângulo aqui em cima, obrigatoriamente, né, por alternos internos, vai ser n menos 1φ.
Esse ângulo aqui é 90 graus, da mesma forma que esse ângulo aqui é 90 graus, né? Porque são normais a circunferência, se eu completar a circunferência aqui. E aqui eu chamei de ângulo beta, né? Que o oposto pelo vértice é beta, só que aqui é 90 graus. Né? Então eu tenho, e aqui vale também, ó, o oposto pelo vértice vale n menos 1 φ, esse ângulo aqui. Então eu tenho beta 90 graus, n menos 1 φ. Se olhar aqui, eu tenho beta, 90 graus, e 2 alfa. Então, 2 alfa vale n menos 1 φ. Tá? Então, usa aí um pouco de geometria do ensino médio, né? Básica, que a gente conhece, para descobrir quanto que vale, pelo menos, o ângulo alfa, nesse caso. Né? Então, o ângulo alfa vale isso. Eu dividi esse cara no meio, né? Então, tem o alfa aqui, alfa desse lado. Esse cara faz 90 graus aqui. E é isso, tá? Tenta compreender esse desenho da melhor maneira possível, porque para a gente poder continuar as contas daqui a pouquinho, é super importante que vocês tenham compreendido esse desenho de forma racional e completa. Né? Veja que a construção e a ideia, ela não é simples e não é trivial. Eu estou usando aí uma soma de fazores. Então, para isso, vocês têm que entender o que é fazores e o que elas representam. Eu estou descrevendo aí também uma certa diferença de fase. Né? Essas são diferenças de fase e que no diagrama fasorial são ângulos. Olha só que coisa interessante e que complicado que é isso. Né? Não é fácil isso mesmo, né? Mas, de novo, a gente está aqui na universidade para poder entender essas diferenças. Né? E não é simples mesmo. Não é simples, não é fácil de compreender. Mas é possível, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. A construção do conhecimento não pode parar. Então vamos lá. Então eu vou fazer aqui o seguinte, estou na página 321. Quanto vale a intensidade Eθ do campo elétrico num certo ponto localizado no ângulo θ com a horizontal? Quando eu falo intensidade Eθ, lembra que o Eθ é um fasor, né? É uma intensidade de campo elétrico, é um módulo, né? Não é a intensidade da luz. Porque a intensidade da luz ela é proporcional ao quadrado do campo elétrico. Né? Essa intensidade aqui está no sentido de módulo ou de comprimento de um vetor, nesse caso. Veja, aqui é um pouquinho de matemática também para poder fundamentar o nosso raciocínio. O seno de alfa, ele vale Eθ sobre 2 dividido pelo R. Ah, será? Vamos ver. Tá aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Aqui é 90 graus, aqui é alfa, certo? Esse comprimento aqui, que é o valor do módulo da intensidade do campo elétrico, né? O módulo do campo elétrico resultante lá no ponto P que eu estou procurando, resultado desse processo de interferência, ele vale Eθ. Como todo isso aqui é simétrico, esse lado aqui desse triângulo vale Eθ sobre 2. Então, seno de alfa é cateto oposto, Eθ sobre 2, dividido por R, que é a hipotenusa. Triângulo retângulo. Né? Então, seno de alfa vale Eθ sobre 2 vezes R. Então, esse módulo do campo elétrico resultante lá, Eθ, vale 2R seno de alfa. Agora, tem duas coisas que eu preciso descobrir aqui. Eu não sei quanto vale R e eu não sei quanto vale alfa também, né? Bom, eu descobri, na verdade, quanto vale alfa aqui, né? Então, quanto vale alfa? Olha, alfa vale n menos 1 φ dividido por 2. Está aqui, ó. Alfa vale n menos 1 φ dividido por 2. Maravilha. Falta descobrir quanto vale o R. Então, vamos voltar aqui, ó. 2 vezes alfa é esse arco aqui. Esse arco todo dessa circunferência. Então, vale 2R. Quanto que vale geometricamente esse arco aqui, 2R? Ele vale... quanto vale esse ângulo, né? Em radianos. Ele vale essa corda, esse comprimento aqui, que é o NE0, dividido pelo raio. Tá? Então, se eu olhar aqui, 2R vale NE0 sobre o raio. Então, o raio vale NE0 sobre 2 vezes alfa. Tá? Que é igual, o alfa eu já descobri também quanto vale, então vale NE0, 2, N menos 1 φ sobre 2, ou R vale NE0, N menos 1 φ, aqui. Então eu sei quanto vale o R, e eu também sei quanto vale o alfa. Então eu substituo aqui, né? Chego na minha expressão para o módulo do campo elétrico lá no ponto P, no ponto onde eu estou observando
esse processo de interferência que faz um certo ângulo θ com a horizontal. O próximo passo aqui, né, é transformar esse φ, que é a diferença de fase, em função do θ, porque daí agora eu vou ter uma dependência angular física, né, a dependência do ângulo, do ângulo físico mesmo, né, que eu posso medir com o transferidor do meu sistema. Então, meu Eθ vale isso, e eu já vi lá nos slides anteriores que o meu φ vale isso, vale 2π sobre lambda, ΔY seno de θ. Eu vou multiplicar os dois lados por n-1 e vou chegar nessas expressões aqui, onde eu posso substituir na minha expressão anterior de Eθ. Né? Então, n-1 φ vale 2π sobre lambda, n-1 ΔY seno de θ. Lembra também que o n-1 multiplicado por ΔY é o meu A. Né? E o que é o A? O A é o comprimento, a largura da minha fenda. E esse A é da ordem do comprimento de onda da luz. E aqui tem um errinho, fiz n-1 φ igual a psi, diferença de fase entre a primeira e a última fonte. Eu chamei de psi, mas depois eu acabei chamando de outra letra. Então, aqui é φ. Eu chamei de φ na realidade aqui nessa construção. Tá? Então, em vez de chamar de psi, eu chamei de φ. Eu nem utilizei na verdade. Tá? Então, tá aqui. Ó. Então, a razão entre as amplitudes, né, I sobre zero, lembrando que a razão entre as intensidades, I e zero, né, onde I0 é o máximo central, né, o I ele é proporcional ao quadrado do módulo do campo elétrico, naquele ponto, que está numa distância angular θ. Né? Daí eu peguei a expressão anterior e elevei aquilo ao quadrado. Então, n E0 ao quadrado, tudo aqui. Ó. N E0, tudo isso ao quadrado. Eu chamei de n-1 φ, de φ maiúsculo, que está aqui, ó, esse φ aqui. Então, φ sobre 2 ao quadrado, seno ao quadrado de φ sobre 2. Né? Isso aqui é proporcional à intensidade I0, né? No θ igual a zero. Então, eu vou dividir tudo por I0, isso aqui vai dar seno ao quadrado de φ sobre 2, φ sobre 2 ao quadrado. Se você notar, essa expressão, que é uma expressão bem interessante, na verdade, ela é isso daqui. Né? Então, a relação entre intensidades vale I sobre zero, seno ao quadrado de φ sobre 2, dentro do argumento, dividido por φ sobre 2 ao quadrado. Né? Em outras palavras, vamos tirar esse quadrado daqui, vou tirar esse quadrado daqui também, vou levar tudo isso aqui ao quadrado. Essa expressão que está aqui dentro, ela é a expressão desse tipo. Ó. Ela é um seno de x dividido por x. Esse tipo de função é conhecida como função sinc. Sinc de x. Tá? Essa expressão aqui ela tem algumas propriedades que são bastante interessantes. Se você analisar, quando eu fizer o limite dessa função sinc, né, quando x tender a zero, essa expressão aqui tende a 1. Tá? Então, isso aqui é uma primeira informação bastante importante. Outra coisa é que se você for fazer o gráfico dessa função sinc de x, ela vai ser algo assim. Quer ver? Ó, em função de x, vou pegar outra corzinha aqui, ela vai ser algo assim. Tá? Ele tem esse comportamento. Tá? Façam no computador aí, pegue um Wolfram Alpha, www.wolframalpha.com.br, coloque lá a função sinc ou seno de x sobre x e faça um gráfico, sei lá, de menos 100 a 100 e vejam que ele tem esse comportamento. Tá? Bom, mas esse é o comportamento da função sinc. A relação de intensidade, ela é a função sinc, né, ao quadrado. Então, se a função sinc ao quadrado, o que eu vou acontecer é que eu vou observar, né, um máximo, deve ter um mínimo, deve ter um máximo, mínimo, máximo, e assim vai. Né? Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, assim vai. Né? Tudo positivo, porque é o quadrado. Então, legal. Então, eu tenho aqui a minha expressão para relação ou para a razão entre a intensidade em função da intensidade do eixo central. Né?
I, então é I0, seno ao quadrado de φ sobre 2, onde φ sobre 2 é esse cara aqui, vale π sobre lambda, A seno de θ. Eu só substituir aqui de novo, vai dar I, que é igual a I0, lambda sobre πA seno ao quadrado de θ, seno de θ ao quadrado, seno ao quadrado de πA sobre lambda seno de θ. Então essa expressão agora é uma expressão da intensidade desse processo de difração em função do ângulo, né? Então agora em função do ângulo. O máximo principal para θ igual a zero, φ igual a zero, só verificar que essa função aqui ela vai dar 1, então I vai ser igual a I0. Tá? As posições onde devem ocorrer os mínimos laterais, bom, agora tem os mínimos. Onde que os mínimos laterais vão ocorrer? Olha, sempre que o seno for zero, eu vou ter um mínimo, né? Porque vai ter mínimo de intensidade. Se o φ sobre 2, que é esse cara aqui, né? For números inteiros de mπ, né? Ou seja, 0, π, 2π, 3π ou menos π, menos 2π, por aí vai, eu sempre vou ter um seno que vai ser zero. Eu sempre vou ter intensidade nula, né? Então as posições onde devem ocorrer os mínimos laterais são essas, ocorrem nessas posições aqui. Tá? E agora a gente pode fazer uma análise, então, um pouco mais detalhada de onde ocorrem essas posições e fazer uma análise da intensidade desse processo de difração para cada pico, né? Para o pico central, para os picos secundários e por aí vai. Eu vejo que o meu objetivo agora é poder descobrir quais são as relações das intensidades relativas entre os próprios picos. Então, se eu olhar aqui para a minha distribuição de intensidade, eu vou verificar o seguinte. Eu vou verificar que eu tenho uma certa amplitude aqui no centro, né? Daí eu vou ter aqui o primeiro mínimo, daí eu tenho o segundo máximo, que é o primeiro máximo secundário, eu tenho um outro mínimo e tenho um terceiro máximo, o segundo máximo secundário, eu tenho outro mínimo e assim por diante. A pergunta que eu quero descobrir é o seguinte, né? Primeiro, que é uma pergunta interessante, é onde ocorrem esses mínimos com relação ao ângulo θ ou com relação à diferença de fase φ, que eu descobri como φ ou mesmo como delta, né? Quais são onde que vão aparecer esses mínimos de intensidade e onde vão aparecer também esses máximos de intensidade aqui, né? O central é fácil de ver, é para θ igual a zero. Θ igual a zero, o φ é igual a zero. Mas aqui já não é tão fácil de descobrir, né? Contudo, no entanto, não é difícil de verificar o seguinte: para eu poder descobrir onde que estão esses máximos e aonde que estão esses mínimos, eu posso simplesmente utilizar o seguinte, né? Eu posso diferenciar, eu posso derivar a minha expressão, derivo a minha expressão da intensidade em função do φ igual a zero, e eu descubro agora para quais diferenças de fase eu vou ter as posições de máximos e as posições de mínimos também. É uma possibilidade. Eu não vou fazer desse jeito, mas você pode fazer em casa, né? Você pode até derivar isso no computador se quiser, que é uma derivada de seno sobre o argumento, né? Então, na seção aqui 13.3.2, na página 322 nas notas de aula, eu quero calcular a intensidade relativa dos máximos secundários. Eu vou chegar no primeiro, segundo, até o terceiro máximo secundário, só para ver essa variação, né? Então, numa análise quantitativa rápida, a gente pode considerar que os máximos secundários, eles ocorrem numa posição angular aproximada, que é no meio entre dois mínimos, né? Entre dois mínimos consecutivos. Veja, as posições dos mínimos eu já sei calcular. A posição aqui, ó, φ, depende do m, né, sobre 2, vai ser m lambda, vão ser os meus mínimos de intensidade para m diferente de zero. Bom, na realidade aqui tá errado, né? Como esse aqui é o meu argumento, φ sobre 2, né, φ de m sobre 2, aqui não é lambda, tá? Aqui é π, desculpa, então troquem aí em casa, aqui é π.
eu ver. Aqui, ó. Aqui tá certo, tá vendo? Aqui embaixo eu já arrumei. Aqui não é lambda, aqui é π. Notei agora. Numa análise quantitativa, o que ocorre é que a posição angular dos máximos, ela ocorre mais ou menos no meio entre duas posições de mínimos consecutivos. Então, se eu olhar aqui para o desenho de novo, eu vou verificar o seguinte, olha só. Aqui eu tenho um mínimo, e aqui eu tenho um outro mínimo, e aqui eu tenho um outro mínimo consecutivo. E os mínimos são esses caras aqui, né? M, que é igual a MP. Onde o M é igual a mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3. Veja que não funciona para o zero, né? Porque para o zero eu tenho um máximo ali. Agora, a posição do máximo, ela ocorre aqui, ó, que é mais ou menos na metade do caminho, tá vendo? Ó? Mais ou menos na metade do caminho. Aqui, mais ou menos na metade do caminho. E é isso que eu estou dizendo. Essas vão ser as posições do máximo, mais ou menos. Se eu quiser descobrir certinho onde está a posição do máximo, eu tenho que derivar essa expressão com relação, né, a φ igual a zero para descobrir. É um processo de derivação comum, certo? Bom, como eu não quero fazer isso, eu só quero calcular mais ou menos, né, quanto que é essas intensidades relativas, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar então... veja que para θ igual a zero, φ igual a zero, que é esse caso aqui, né? A intensidade central ela vai ser 1. Né? Vai ser 1 porque vai ser a maior intensidade que eu vou ter. O primeiro máximo lateral ele vai aparecer na posição φ, né? Que vai ser a média aritmética da posição φm mais 1 com φm dividido por 2, que é exatamente essa posição aqui, né? Vai ser essa posição aqui que é a média aritmética, que vai ser nesse caso aqui. Então, veja, esse aqui ocorre para m igual a 1. Esse aqui ocorre para m igual a 2. Se eu pego agora a soma as duas e divido por 2, eu vou ter mais ou menos a posição onde ocorre esse máximo. Tá? Então, isso é a parte importante aqui. Que eu chamei, nesse caso, de beta-m. Eu sei, mais letra grega, mas a culpa não é minha, né? Onde beta-m é a posição do emésimo máximo lateral. Então, para m igual a 1, eu tenho o primeiro máximo lateral. Então, se eu voltar aqui, para m igual a 1, eu tenho o primeiro máximo lateral. Para m igual a 2, eu tenho o segundo máximo lateral. Para m igual a 3, eu tenho o terceiro máximo lateral. E por aí vai. A mesma coisa acontece para o lado negativo, né? Já que isso é simétrico. Então, substitui ali para quanto vale, né? Quanto vale φ de m sobre 2, que é essa relação aqui, só que é π aqui, não é lambda. E eu tenho o valor do meu beta-m, que vale mπ mais π sobre 2. Ou eu posso colocar o π sobre 2 em evidência, vai dar m sobre 2, 2m mais 1. São valores ímpares, né, de π sobre 2. Então, está aqui. Né? Então, essa é a expressão para onde eu vou ter as minhas intensidades para os máximos secundários laterais. Veja, para o primeiro máximo secundário, para m igual a 1, onde ele vai aparecer nessa posição aqui, né, nessa posição de diferença de fase, a relação relativa da intensidade entre o máximo secundário e o máximo central vai ser essa. Então, olha o que eu estou fazendo aqui. Deixa eu desenhar um pouquinho melhor aqui para ficar mais claro o que eu estou fazendo. Então, eu tenho meu processo de difração. Não, ficou muito feio. Onde eu tenho o meu máximo central. Tem um mínimo, um máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Opa, isso aqui não ficou bom. Muito bom. E tem o outro lado também, né? Porque esse negócio é simétrico. Tá? Veja, a posição aqui é o meu beta 1, que é o primeiro máximo secundário. Aqui é o meu beta 2, segundo máximo secundário. Aqui é o meu beta 3, terceiro máximo secundário. Então, quando eu calculo a relação entre I e 0 em função de beta, né, eu vou ter essa razão entre esse valor de intensidade e essa razão de intensidade aqui, que é o máximo central. Então, a primeira coisa que eu observo é a seguinte, para esse primeiro caso aqui, a intensidade desse máximo secundário, ele vale isso, a razão, né, com relação ao máximo central, vale 4,15 mais ou menos,
vezes 10 a menos 2, o que aí, né, em porcentagem, por volta de 4, alguma coisa por cento da intensidade do máximo central. Então 4,5% da intensidade do máximo central. Bom, tem que fazer, faça uma conta em casa direitinho, porque eu acho que eu devo ter trocado aqui algum número, tá? Mas é por volta de 4%. Então se eu volto aqui, né, se ali é I0, esse valor aqui dessa intensidade, vou puxar para cá, ele vale 0 multiplicado por quanto? Por 0,04. Né? Agora, o próximo máximo, ou o segundo máximo secundário para m igual a 2, que vai acontecer em 5π sobre 2, isso já cai para 1,6%. Né? Então isso quer dizer que esse segundo máximo aqui, ele vai ter uma intensidade que vai ser ali 0,016 de 0. Né? E se eu for agora para o terceiro máximo, vai ser 0,83, ou seja, menos de 1%. E se eu continuar os outros máximos, eu posso ter mais máximos, mas eles vão ser sempre menores. Então veja que a intensidade, o grosso da intensidade, ele cai no máximo central. Os outros máximos secundários vão ter uma intensidade mais baixa. Né? E a gente consegue ver isso aqui claramente nesse processo. Mas lembra que essa representação é uma representação que, né, ela é importante e é a difração para uma onda simples. Tudo que a gente fez até agora, isso vale para ângulos pequenos. Então só para a região central. E na difração de Fraunhofer, ela não vale para um processo de interferência a ângulos grandes. Ok? Então tá, eu acho que a gente chegou aqui num ponto fundamental. Eu quero fazer um parênteses agora. Eu vou abrir um parênteses aqui para discutir, só de forma qualitativa, e mostrar para vocês algumas coisas, que é o que acontece se a minha fenda não é retangular. Então, se a minha fenda não for retangular, como que é o padrão de interferência que eu vou observar? Então, nessa página 323, faço um parênteses rápido aqui, porque a gente vai usar essa informação depois, né? Na seção 13.4, eu quero falar sobre fenda circular, né? Como que é a imagem de difração de uma fenda circular, e eu vou comentar rapidamente sobre o critério de Rayleigh, que é importante para várias coisas na física. Né? Então tá aqui. Tenho fenda circular. Bom, se eu pensar na fenda circular, o padrão de interferência que ela cria é esse aqui. Né? Veja, se eu fizer um corte aqui ao longo do diâmetro, apesar que uma fenda circular é toda simétrica, né, ao longo do diâmetro, eu vou ter um perfil de interferência que é parecido, de difração, que é parecido com o que a gente calculou, né, aqui nas aulas, nos slides anteriores. Só que não muito, não é muito parecido, bom, é parecido, mas não é exatamente igual, tem uma diferença, né? Como agora minha fenda é circular, eu tenho que pegar esse padrão de difração aqui e ver ele em 3 dimensões, né? Eu tenho que rodar esse cara aqui, porque ele é igual para todos os cortes que eu fizer. No caso da minha fenda, que era retangular, não era assim, ele era assimétrico. Eu tinha um padrão numa direção e um não padrão em outra direção. Nesse caso, eu tenho um padrão igual em todas as direções. Então, eu teria que rodar esse padrão aqui em 2 dimensões, né? Rotacionar isso. Se eu fosse ver de cima esse padrão, seria isso daqui, né? Eu tenho o máximo central, estão vendo aí? Tenho um máximo central, tenho um mínimo, um máximo secundário, um mínimo, eu tenho máximos e por aí vai, né? Então, eu tenho esses anéis aqui. Então, se a minha fenda ela fosse um buraquinho, né? Eu veria uma figura de difração dessa fenda circular, e que são esses anéis aqui, que são chamados, né, conhecidos como discos de Ayre, padrão de Ayre ou anéis de Ayre, ou Ayre. Né? A gente não vai fazer essas contas aqui, porque aqui já depende um pouco mais de sofisticação matemática, por causa da geometria. Né? Essa geometria aqui ela é mais complicada a gente resolver, porque ela é uma geometria cilíndrica. Então, a soma fasorial dos campos na região de interferência ou no detetor, né, se eu for verificar aqui, utilizando essa geometria cilíndrica, eu vou detectar o seguinte, olha, que a relação do ângulo, do módulo do campo elétrico
ele não é aquela dependência da função sinc, né? Lembra que era um seno do argumento sobre o argumento? Não é. Ela tem esse tipo de dependência, que são essas funções de Bessel, que são funções polinomiais, né? Que tem simetria cilíndrica, de ρ aqui essa dependência cilíndrica. Então eu tenho duas vezes esse j aqui é a função de Bessel, uma função de Bessel de primeiro tipo e de primeira ordem, e como a intensidade é proporcional ao quadrado da amplitude, eu tenho proporcional, né, essa relação entre intensidade, o I0 é a intensidade central, vai ser duas vezes J1, ou a função de Bessel ao quadrado sobre o argumento. Então eu tenho essas diferenças aqui, né? Bom, na prática o que acontece é o seguinte, tá? Bom, a função de Bessel, por completeza eu coloquei aqui essa função de Bessel de tipo geral, né? Função de Bessel de tipo n, ordem 1, ela é desse tipo aqui, esse tipo de polinômio. É uma somatória de m vai de 0 até o infinito, de menos 1 elevado a m fatorial, m mais n fatorial, x sobre 2, 2m mais n, né? No caso, vamos relembrar rapidamente, no caso de uma fenda simples, o primeiro mínimo ele ocorre aonde? Ele ocorre nessa expressão aqui, ó, a seno θ igual a lambda. Tá? Verifiquem lá nos slides anteriores, onde é a largura da fenda, né? No caso, para uma fenda circular, não é exatamente esse valor, é um pouquinho diferente. Ó. O primeiro mínimo ele ocorre em A seno θ 1,22 lambda. Tá? Essa é a primeira condição do mínimo. Então, ela é um pouco diferente dessa daqui. Aqui não é 1, aqui é 1,22. Então, quer dizer que o ângulo onde eu observo o primeiro mínimo, ou seja, se eu voltar para esse desenho aqui, onde ocorre o primeiro mínimo aqui, né? Ou esse primeiro mínimo nesse desenho, que eu vou chamar de θ1, ele vale o arco, cujo seno é 1,22 lambda sobre A. Está ali, ó. Essa é a posição angular do primeiro mínimo. Daí você pode perguntar, mas por que isso é importante? Isso é importante porque o critério de Rayleigh que eu vou enunciar daqui a pouquinho vai depender muito disso, né? Veja, pensa, por exemplo, que eu estou fazendo a imagem com um telescópio de uma galáxia. Uma galáxia, ela é o quê? Ela é esférica. Não, ela é redonda. Não sei. Na verdade, ela é plana, né? Mas se eu vejo ela de frente... Um planeta esférico, pronto. Pego um planeta. Se eu pego um planeta, o planeta é esférico. Ele é redondo, né? Então, se eu estou fazendo, por exemplo, uma imagem de dois planetas separados aqui, por exemplo, né, por uma distância h, ou planeta, ou galáxia, alguma estrutura separados por uma distância h, quando a imagem é formada através de uma lente, né, no foco da lente, eu tenho esse tipo de formação aqui, né? Eu tenho a formação da imagem dessa primeira galáxia, que é esse aqui na região focal, em laranja. Daí eu tenho aqui em azul essa outra imagem formada aqui. Tá? Veja, é claro que se elas estiverem bem separadas, eu vou conseguir identificar, olha, esses dois pontinhos que estou observando na minha imagem, no meu sensor, no meu olho, são duas galáxias, porque eu estou vendo claramente que há um ponto aqui e um outro ponto aqui. Né? Agora, veja, se eu começo a diminuir essa distância h entre eles, né, esses dois pontos vão ficando cada vez mais juntos. E se eles ficam cada vez mais juntos, né, a imagem formada ela vai ter uma distribuição de intensidade onde, em um certo momento, eu não tenho uma definição entre esses objetos. Então, existe uma separação máxima que eu possa ter, que é limitada pela própria geração das imagens pelo processo da difração. Né? Então, o processo de difração da imagem ao passar pela lente cria, né, esse padrão aqui, que é um padrão de difração. Então, lentes formam na região imagens de objetos distantes. Né? Essa imagem sofre os processos de difração resultado da focalização da lente, então, limite de resolução de imagens. E é aqui que vai entrar o nosso critério de Rayleigh. O critério de Rayleigh, então, ele é a mínima resolução necessária para que eu possa obter imagens que são distinguíveis. Né? Eu posso ver que são dois objetos, além de
não é um único objeto. Objetos distantes formados no plano focal. Ocorre quando a posição de máxima intensidade, então, é a mesma que o primeiro mínimo de intensidade da imagem adjacente. Então, por exemplo, olha, se eu tenho uma galáxia aqui que está em laranja, se o pico da intensidade da imagem formada por difração, né, da outra galáxia cair em cima do primeiro mínimo, né, lateral aqui, daí eu posso dizer que, legal, são dois objetos separados, né? Então, essa imagem final eu posso contar como dois objetos. Agora, se esse cara aqui ele está muito em cima da outra imagem, daí eu não consigo ver separação, né? Então, existe um limite, e esse limite é a separação angular, né, entre essa posição do máximo com a posição do mínimo da imagem subjacente. Para calcular isso, essa separação angular entre essas coisas, né, eu tenho aqui então a imagem formada por objetos distantes. Eu tenho a minha lente e eu tenho aqui dois planetas separados angularmente com relação aqui à lente por um ângulo θ0. Chamei de θ0 aqui, né? Aqui por simetria, então, tenho θ2 sobre θ0 sobre 2 e θ0 sobre 2. Do outro lado, eu tenho θ, que eu chamei I, porque é da imagem, né? θi sobre 2, θi sobre 2. E o A é o tamanho da lente, porque, veja, a luz que passa, a luz que vem do objeto, né? São sempre feixes de onda plana, que batem toda a lente para formar a imagem. Nesse caso, vai formar a imagem nessa posição focal aqui embaixo, desse planeta aqui em cima. Existe uma separação vertical entre eles que eu chamei de ΔY. Para facilitar as contas, eu faço o seguinte, ó, eu peguei esse cara aqui, eu coloquei na horizontal, para ficar mais fácil para ver os ângulos e observar o que está acontecendo, né? A separação angular entre esses dois objetos continua sendo θ0, que é igual a θi da imagem, né? Que me dá a separação ΔY aqui. Então, beleza. Então, veja. Se eu for aproximar esses objetos, ou se esses objetos estiverem muito próximos, as imagens também vão estar próximas. Então, tem que tomar cuidado com a definição das imagens. E para isso eu tenho o critério de Rayleigh, para poder calcular exatamente isso. Tá? Então, pelo critério de Rayleigh, a posição do mínimo, do primeiro mínimo, ocorre para uma fenda retangular, só que no nosso caso aqui, para uma fenda circular, tem esse critério, né? Veja que a nossa lente agora ela funciona como uma fenda que tem comprimento A, né? E agora meu critério é isso aqui, A seno de θr 1,22 lambda. Então seno de θ vale 1,22 lambda sobre A. Esse ângulo θr, que é o critério mínimo, né, para poder ver alguma coisa de separação, θr vale esse arco seno de 1,22 lambda. Como os ângulos são pequenos, θr vale 1,22 lambda sobre A. E a separação vertical, se eu olhar aqui, a separação vertical é a tangente desse ângulo aqui, a tangente de θ, cateto oposto pelo cateto adjacente, né, que é isso aqui. De novo, para ângulos pequenos, tangente de θr é θr, então θr vale isso aqui, ΔY sobre F, né? Então ΔY vale foco vezes o foco da lente vezes o θr. ΔY então vale F vezes 1,22 lambda sobre A, já que θr vale isso daqui. Então quanto maior A, menor o θr e melhor a resolução das imagens, né? Bom, dentro de alguns limites, é claro, né? Como exemplo aqui, eu dou o exemplo do critério de Rayleigh para um comprimento de onda de 550 nanômetros. Então, eu estou observando um planeta, alguma coisa, eu estou observando a luz azul, verde, 550 nanômetros é verde, né, da lente de diâmetro 32 milímetros e foco de 24 centímetros. Daí você vai verificar que esses objetos eles devem estar separados obrigatoriamente por 2,1 vezes 10 a menos 5 radianos de circunferência, de um arco de circunferência. Se eles tiverem, né, com um ângulo menor que isso, que é esse ângulo aqui, né, esse ângulo vai diminuindo. Se o ângulo for muito pequeno, daí eu não vou conseguir fazer separação entre eles. A separação da minha imagem em cima do meu sensor vai ser isso aqui, ó, vão ser de 5 micrômetros. Essa informação é importante porque se eu tiver um sensor
É um sensor igual de câmera fotográfica mesmo, digital, e os pixels eles são maiores do que 5 micrômetros, eu também não vou observar separação. Então, meus pixels deveriam ser menores que 5 micrômetros para poder observar separações. Tá? E, finalmente, depois dessa minha digressão aqui para falar um pouco sobre o critério de Rayleigh e do padrão de interferência dos ciclos dos discos de Ayre, eu quero juntar essas duas coisas, tudo que a gente viu até agora, e ver qual é o resultado final de um experimento de fenda dupla de Thomas Young. Então, na minha seção aqui, 13.5, que é o padrão de interferência, padrão de intensidade completa do experimento de dupla fenda de Young, esse Double Slit Experiment aqui, eu tenho que levar em consideração, que é na página 325, que o meu experimento de fenda dupla, que está aqui embaixo, né? Eu tenho minha fenda dupla aqui, separadas por uma distância D, cada um tem um comprimento A, e aqui eu tenho a posição angular, onde vão ocorrer os processos de interferência. A gente calculou tudo isso daqui e descobriu o quê? Descobriu que o padrão de interferência é esse, igualmente espaçado, com igual intensidade em cada pico. Né? Agora, cada fenda também tem o seu padrão de difração. E esse padrão de difração ele tem um pico central e tem picos secundários. Né? E de todas as contas que a gente fez, a gente descobriu que no caso de uma fenda simples, meu padrão de difração é dado por essa expressão, aqui, né? Que é a função sinc, seno ao quadrado, o sinc ao quadrado, seno ao quadrado de φ sobre 2, sobre φ sobre 2, onde φ vale 2π sobre lambda, a seno de θ, onde θ é um ângulo um físico, né? Um ângulo com horizontal. E o psi é o n menos 1φ, que é a diferença de fase entre a primeira e a última fonte. No caso, para fenda dupla, meu padrão de intensidade é esse, 4 cosseno ao quadrado de delta sobre 2, onde delta vale 2π sobre lambda de seno θ. Então, olha as diferenças, né? Aqui isso depende de A, aqui isso depende de D. Né? E o ângulo θ é o mesmo. Então, o padrão final de franjas de interferência apresenta uma distribuição de intensidades dada pela sobreposição. Então, há uma modulação mútua por ambos esses fenômenos físicos, né? Ou, por outro lado, eu posso dizer que há um envelopamento do resultado final. Então, veja o que acontece. O resultado final é que eu tenho um perfil que envelopa a intensidade dado pela fenda simples, que é esse perfil aqui, que é o perfil laranja, tá vendo? Eu tenho um máximo central, mínimo, máximos secundários. E a minha fenda dupla me dá esse monte de interferências aqui, cuja separação é diferente, né? E as intensidades agora, elas são moduladas, são limitadas pelo perfil de intensidade do envelope que é dado pela fenda simples. Né? Então, eu posso descrever esse resultado aqui através dessa expressão. Olha, eu tenho a modulação por uma difração de fenda simples, multiplicado pelo padrão da interferência da intensidade de uma fenda dupla. Essa modulação final apresenta o seguinte padrão sobre o anteparo. Então, aqui eu tenho o resultado, né, da minha fenda simples. Se eu tenho uma única fenda, eu veria algo assim. Eu veria um máximo central com a maior da minha intensidade. Aqui eu tenho uma franja escura, né? Eu tenho máximos laterais. Tenho o primeiro máximo lateral. Aqui não dá para ver, mas eu tenho mais um pouquinho aqui de máximo lateral. Mas lembra, aqui eu tenho 1, ou seja, I0. Aqui eu tenho 4% disso daqui. Aqui eu tenho 1%. Aqui eu tenho menos de 1%. Por isso que eu não consigo ver muito bem, né? Se eu agora abro a minha segunda fenda, eu vou observar agora esse padrão. Tá vendo? Eu tenho esse padrão dado pela minha segunda fenda que a gente já discutiu. E as intensidades, então, são moduladas por essa intensidade da fenda simples. Se eu quiser, eu posso calcular, que é o exemplo que eu dou aqui embaixo. Né? E esse exemplo diz o seguinte, ó, em quantas franjas de interferência, ou seja, quantas franjas de interferência se subdivide o máximo central, esse caso aqui, ó, tem o máximo central, tem uma subdivisão agora pelo efeito de fenda dupla.
Quando o laser possui comprimento de onda, que está em 405 nanômetros, que é o azul, né, que incide numa dupla fenda de A, 4,05 nanômetros. Então, o tamanho da fenda é o A, cuja distância é de 19,44 micrômetros. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, fácil. Eu vou calcular primeiro para que ângulo ocorre o mínimo aqui. Né? Onde está esse mínimo? E eu descubro o seguinte, ó, primeiro o mínimo da difração, que é esse cara aqui, ocorre para A seno de θ igual a lambda, então o seno de θ tem que ser lambda sobre A. Legal. Agora, para interferência construtiva na fenda dupla, que é onde vai me dar esse padrão aqui dentro, né, d seno θ é igual a m lambda. Eu vou colocar quanto que é o m, ou seja, até que ordem eu consigo ter de interferência construtiva dentro desse limite. Eu descubro que esse meu m é de 4,8. Ou seja, não é 5, né? É 4,8. Então eu tenho o máximo central, que é o m igual a 0. Eu tenho m igual a 1, m igual a 2, m igual a 3, m igual a 4 e não tenho m igual a 5. Lembrando que eu tenho a parte negativa também, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, dentro desse meio aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 franjas de interferência. Certo? E com esse exemplo, eu fico por aqui. E é isso. Né? Então, a gente continua isso na próxima aula. Agora, de novo, né? Eu sei, bastante coisa, não é trivial. De novo, cuidado confundir o que é diferença de fase com o que é ângulo mesmo, né? O que é ângulo físico que você mede com o transferidor. Sempre pensa nisso, né? O ângulo físico eu posso medir com equipamento de medida, eu posso pegar meu transferidor e medir esse ângulo. A diferença de fase eu posso representar num diagrama fasorial no papel, né? E medir ângulos ali. Mas eu não consigo, fora do papel, medir isso. Né? Não é algo físico que eu consigo medir com um transferidor. Eu consigo medir num papel de forma teórica, certo? Lembra em que cada coisa se encaixa. As condições de interferência são diferentes para a difração, são diferentes para a fenda dupla também. Né? E o resultado experimental do experimento de fenda dupla de Young, então, de Thomas Young, ele é a combinação dessas duas coisas. Tem um envelope da intensidade dado pela difração e tenho também agora o padrão de interferência de fenda dupla que acaba caindo dentro desse envelope. Isso geralmente não é muito explorado nos livros, isso fica meio confuso, então é importante a gente, né, gastar um tempo e pensar sobre isso. Uma outra coisa que eu falei também é sobre o padrão de interferência ou o padrão de difração no caso em que eu tenho uma fenda que é circular. Então veja que nesse caso o meu padrão ele é simétrico cilindricamente. Então agora eu tenho que tomar cuidado na hora que eu for somar fasores para descobrir isso. Né? Lembra que agora a minha dependência do módulo do campo elétrico é em função de uma função de Bessel de tipo 1 e de ordem 1. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso também. E além disso a gente vê alguns detalhes ali associados à formação de imagens pelo critério de Rayleigh, que pode ser importante aí em muitas coisas, principalmente em astronomia, quando eu vou construir algum tipo de telescópio ou analisar algum tipo de dado, se eu consigo ver um ou dois corpos celestes, por exemplo. Ok? Então tá bom. Então na próxima aula a gente continua em cima disso. Eu quero trabalhar um pouco com vocês e falar sobre grades de difração e alguns tipos de processos de interferência que servem para a gente poder analisar alguns tipos de materiais, como difração de raio-x. E é isso, a gente fica até a próxima aula, que será a nossa última aula, infelizmente, do curso de Física 4. Até lá, tchau!